Olá, estamos aqui com mais uma edição do PodLux com os corretores, a Bodalo e o Vilcas. Queria desde já agradecer aqui a presença de vocês. Obrigada. Estou muito contente com vocês aqui e vocês vão ver que a história deles é interessantíssima. Queria começar com você, Vilcas. Quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos. Tá. E quando a gente se conheceu, que você começou a trabalhar comigo lá na outra empresa, você tinha quantos anos? 18 anos. 18 anos. E de lá para cá, você sente que você amadureceu, evoluiu aí? Está se sentindo feliz na profissão de corretor? Olha, eu comecei na corretagem com o meu primeiro trabalho, assim, no mercado de trabalho em geral. Foi? Foi, o primeiro trabalho. E, assim, de lá para cá, eu sinto que eu amadureci bastante, né? A gente lida com, querendo ou não, com grandes negócios e você acaba pegando um pouco dessa experiência e ficando mais maduro. Eu acho que eu mudei bastante de lá, de que a gente se conheceu até agora. Eu lembro bem que quando você entrou, e é engraçado que vocês estão na mesma equipe agora, porque vocês têm... não é uma história parecida, assim, mas vocês têm características parecidas. Quando ele entrou, ele logo fez várias vendas, assim, e eu fui dar o troféu para o Vilcas, que eu não conhecia ainda, porque ele foi tão rápido, e ele ficava lá em São Mateus, que eu não tinha tido a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Lembra disso, Vilcas? Lembro sim. Então, você foi o quê? No primeiro, segundo mês de casa que você... Com um mês e 15 dias, a gente já tinha conseguido fazer algumas vendinhas, né? Não, mas você já foi campeão em um período curto, assim. Sim, eu lembro que ainda quando a gente trabalhou lá no comecinho, eu fui campeão uns 2 meses seguidos e foi muito rápido. Do que eu iniciei até... você tem que receber um troféu porque você saiu no ranking. E você muito novo meio que não entendeu, tipo não, assim, a plenitude daquilo. Porque eu lembro que o Tamassa falou assim... ele é meio tímido, meio envergonhado, não sabe se vai vir. Sim. E eu falei... Poxa, ele está atendendo a dimensão, tipo, tantas pessoas queriam estar aqui. Hoje você já tem mais noção do que isso representa? Hoje sim. Na época, eu acredito que não, né? Assim, claro, você começa querendo ou não aparecer um pouco, mas eu não sabia o tamanho do negócio, né? De um tempo para cá, eu comecei a cair a ficha um pouco, né? No comecinho, eu não tinha essa ideia. Sim, e você fazia muito trabalho de rua naquela época. Quando eu comecei, eu fiz bastante trabalho de rua, né? Assim, testei um pouco de cada coisa, né? Telefone, o que quem está começando faz. Rua também. Né? E aí acabou que eu fui migrando, rua, telefone. E hoje anúncios, você sente que você faz mais o quê? Que você continua vendendo bem? Assim, hoje eu fico mais na parte do online, né? Acabo fazendo anúncios e atingindo pessoas na internet, que é onde tem grande parte das pessoas que acompanham. E que é muito típico de pessoas da sua idade, assim, tá muito mais ligado à internet, né, do que eu, por exemplo. Então, geral, quando eu percebi que eu consegui alcançar pessoas interessadas no produto que eu oferecia na internet, eu acabei focando mais e acabei me desempenhando mais nesse nicho. Então, por esse motivo, você deve gostar muito do processo da Cury, né? Porque ela é bem digital, bem tecnológica. Muito rápido e, assim, grande parte do processo é digital e aqui eu consigo fazer o que eu queria fazer antigamente, que é a venda online, né? Sim. Assim, começo, meio e fim, o trâmite da venda online. A Cury permite que a coisa aconteça, assim, muito mais prático e totalmente digital, né? Isso facilitou o meu trabalho muito bastante. Comparado com antigamente, melhorou muito nesse sentido. Que legal. E agora eu queria... Por que eu falo que você é muito parecida com ele? Porque você também tem uma trajetória de curta, assim. Quero primeiro que você me conte de onde você veio antes, com o que você trabalhava até chegar aqui conosco. Eu já sei, mas eu quero que o público aí saiba como é que foi que você parou aqui conosco. E contar isso que eu estou falando. Fez sucesso, assim, muito rápido, ao meu ponto de vista, tá? Que a gente tem que, né, se comparar no sentido de, sei que tem bastante gente aqui na Cury que vende muito, vocês vão chegar lá, mas, assim, para quem está começando, é muita coisa. Queria que você contasse um pouquinho, então, pra gente, Bodalo. Eu trabalhei 20 anos na área de pet shop, eu era gerente de pet shop. Em março do ano passado, eu fiquei desempregada, aí eu estava procurando emprego e me chamaram para uma entrevista. Aí eu fui fazer a entrevista, quando eu cheguei lá, era o Tamassa, né? Ele fez a entrevista. Um beijo, Tamassa, que é o super deles. Aí eu falei assim, eu não acredito que é corretagem, eu tô aqui na área de corretagem. É furada, porque todo mundo pensa que é furada, né? Sim. Aí eu falei para ele, quer saber? Eu tô aqui, gastei minha gasolina, gastei meu tempo, vou tentar. Aí eu falei, vou tentar, vamos ver o que vai dar. Não custa nada tentar. Aí eu comecei, logo Onde a gente trabalhava? Na outra empresa que trabalhava, fiquei 2 semanas lá.
Aí fomos convidados para vir para Cury. Acabou não vendendo lá. Não, mas aí foi colher. Ela Na verdade, plantou lá e foi colher aqui, né? Aí a gente veio para cá e você. E o que você sentiu? Tipo assim, poxa, acabei de ser contratada. Porque isso é uma coisa que me dá curiosidade. Acabei de ser contratada, tô aqui, de repente eles vão mudar. O que eu faço? Você não ficou meio. Vamos junto, vamos seguir o barco. Aí eu peguei e vim com o pessoal. E assim, quando eu falei para minha família que eu estava querendo. Que eu ia trabalhar nessa área de corretagem. Ixi. Meu irmão, minha mãe, todo mundo falou, não, mal furada, ninguém sai apoia. dessa. Eu falei assim, quer saber, eu vou tentar. Vou tentar, porque eu sou daquelas pessoas que eu tento primeiro, se eu não conseguir, bola para frente e continua. Aí, assim, aí eu fiquei lá tentando vender, eu comecei a vender. Aí, toda vez que eu fazia uma venda, eu postava no grupo da família. E você vendeu aqui muito rápido na Cury. Me conta, foi com quanto tempo de casa? Por isso que eu falei que é muito parecida a história de você. Você vendeu muito rápido. Eu vim com a equipe, eu acho que foi no final de novembro, não foi? Foi, que a gente veio no final de novembro. Isso, aí eu fiz um pirata, né, de barraca, antes de abrir o empreendimento lá em São Mateus, que eu estou trabalhando. Só para contar, pirata é quando antes de abrir o plantão, Isso. A gente chama de pirata, que é quando a gente, sei lá, monta uma barraca. Uma barraca para captar cliente. E aí? E aí eu captei 75 clientes na época, levei 23 para o plantão. E fiz no primeiro mês... Ela é uma pessoa matemática, ela guarda os números. Gostei, vou dar, ela não sabia dessa. Aí eu fiz as minhas 3 primeiras vendas no mês de janeiro. Minhas 3 primeiras. Ou seja, no primeiro já lançamento que você trabalhou. Isso. Você só não vendeu antes porque não abriu antes o produto. Então, isso. Então, gente, é isso que eu falo. Às vezes a gente tá ali, né... Como a Bodala é um exemplo muito bom, uma história muito bonita. Quando eu comecei aqui o podcast, eu fiquei falando, vocês vão conhecer uma história muito bonita. Que ela tinha tudo, né, para não entrar, porque ela foi numa entrevista que não era a entrevista que ela queria exatamente. Aí se permitiu, né, se dá a chance, que eu acho que a gente tem que se permitir algumas coisas, se dá a chance, sem preconceito e sem influência de fora, porque é muito comum ainda. O Brasil é um país que foi educado para sermos CLT, né, para ter segurança. Só que se você vê, eu tenho mais segurança de vender para um autônomo um apartamento do que para um CLT. Vou te falar por quê. O CLT, primeiro corte na empresa, do jeito que vai, né, o país, assim, ser empresário no país, ter uma empresa, você tem muito imposto, é muito, muito custo. Então, a primeira coisa que acontece quando precisa reduzir é mandar a gente embora. Então, essa pessoa que é mandada embora, ela já tem essa cabeça de precisa arranjar outro emprego CLT. Ela demora muito mais para se reposicionar do que uma pessoa que é autônoma. Porque imagina o seguinte, o feirante. Se ele perder aquela feira, sei lá, por qualquer motivo, a feira foi para outro lugar, ele não vai ser feirante em outro lugar, ele vai fazer... Ele não tem muito mais... Vai dar um jeito. Vai dar o corre dele. Vai dar o corre dele. Vocês não acham isso? Então, eu tenho muito mais segurança do que a Caixa tem, que a Caixa quer o pessoal mais o CLT e tal. Mas eu penso, gente, eu sou autônoma. Se não der certo aqui nessa empresa, amanhã eu arranjo outro. Sim. Tipo, o brasileiro, ele dá o seu jeitinho, né? Ele sempre vai atrás, corre e dá certo. Então, você é uma desses exemplos mais difíceis, porque a pessoa que ela é criada no CLT... Toda a minha vida, desde os 16 anos, CLT. Então, desde assim, 16. mais de décadas, né? Que você... Então, para você mudar a chave... Então, por isso que eu falei que a minha história é bonita. Então, eu te dou parabéns, porque é difícil. Porque eu fui CLT já na minha vida quando eu tinha, sei lá, 16 anos, né? É o primeiro emprego dele. Então, ele já entrou como autônomo. Então, você abrir mão e escutar da família tantas coisas é muito legal. Eu trabalhei até os 39 anos de CLT. E com quantos anos você está? Agora eu estou com 40. 40. Então, aqui também, eu quis trazer os dois juntos, que tem essa história de início que eu acho peculiar e dizer que tem corretores de 21 anos, como corretora de 40, que vendem praticamente igual, ou seja... É uma profissão que não tem preconceito, né? Você não precisa ter estudado X, você não precisa ter idade, você só precisa ter força de vontade, né? Se a pessoa vem para cá e não tiver força de vontade... É disposição. É esforço, não ter hora para trabalhar. Vou de manhã, se deixar, fico até mais tarde. Quando não tenho com quem deixar minha filha de 3 aninhos, vai comigo trabalhar. Ela tem 3 aninhos? Vai. Eu tenho um de 16, o Gabriel. Um beijo, Gabriel. Eu lembro que você tinha um grande já. E tenho a de 3 aninhos. Quase da idade do Vilcas. Quase lá. Praticamente meu filho. E o Vilcas, ele é o mascote da turma? Ele é o mais novinho da equipe?
O Wellington já é novo. Quantos anos ele deve ter? Na Uns verdade, 25? acho que o 26? Wellington 30, eu acho. tem 30 Uns anos. 30? Beijo, Na verdade, Wellington. recentemente entrou para trabalhar com a gente um corretor mais novo do que eu. Ah, é? Muito maior, muito mais alto. Mas o Pogba. Pogba começou a trabalhar com a gente, ele tem 21 Como é o anos. apelido dele? Pogba. Ah, Da equipe gostei, do que é daquele Wellington. jogador. Um beijo, tá? Um beijo, eu quero... Você me mostra ele quando a gente muito for no plantão. empenhado e assim, Ele é diferente. pequenininho, 2 metros de altura. Uau. Diferente de quando eu comecei, que eu estava procurando um trabalho e fui apresentado a corretagem, ele já tem na cabeça dele a ideia de ser corretor. Então ele tem 20 anos, Uau! mas ele já tentou em algumas outras empresas e acabou ficando com a gente porque Que gostou do nosso bacana, time. você sabe E que já meu vendeu. sonho... Já vendeu. Sabe que o meu Já sonho... vendeu Ah, lembrei no quem primeiro é. mês. Ele Acho tava que já. junto lá no dia do Corujão, que eu Isso. fiz? Isso. Ele tava Agora lá. eu lembrei. Ele lembrou. já vem com essa ideia de eu quero ser corretor de imóveis com minha profissão. Então, isso quando ele falou para mim, eu achei muito Desde legal. quantos anos ele quer Né? ser corretor de Então, imóveis? ele falou assim que pro trabalho de vida dele, quando ele começou a procurar profissões, assim, para começar no mercado, Jura? ele entendeu, apresentaram para ele a ideia de o que era ser corretor de imóveis e ele gostou da ideia. Tentou em alguns locais, mas agora ele se firmou, já vendeu, no primeiro mês dele já vendeu. Caramba! E a profissão da vida dele é ser corretor de imóveis. Ele fala isso com muito orgulho. Eu acho legal isso da parte dele. E tem 21 anos. Eu já 20 vi anos, na um verdade. negocinho você de gerente, né? Porque ele já tá reparando no colega e no que é legal. Legal. Porque Não. eu tenho uma coisa muito boa, assim, particularmente, né, gente? Não querendo me achar, que eu consigo enxergar coisa boa de cada um, sabe? Legal. E aí eu tô vendo também que você tem esse olhar clínico em cima Que dos bacana. outros. É muito legal. E vou te dizer, na gravação passada, eu pensei assim, o meu sonho é que quando a criança tivesse o desejo, quando fala, o que você quer ser, filho? Ah, quero ser médica. E você acabou de me dar um exemplo de que tem gente que Corretor quer de ser. imóveis. A minha filha entra comigo no decorado e apresenta. O decorado, já filmei ela, já coloquei na Jura? minha rede social apresentando. Sabe o que você tinha que fazer? Fazer uma polozinha pra ela. Tem uma moça que faz as nossas polos, mirinha assim, e colocar ela de sua, fazer vídeo, fazer ser a sua mascote, é E aí sério. ela mostra, ela fala, esse é o meu quarto, esse é o da mamãe, aqui é a sala, Ela a já tem, cozinha. ela já tem idade para fazer uma polinha que deve ter pro tamanho dela. Verdade, porque tinha o nosso Tavares, que é um superintendente meu, a Giovana, que é a filha dele, ele colocava a polinha e ela ficava, tem que comprar com o papai. Ah, eu acho uma graça. Que Tipo, legal. fica uma coisa interessante para quem quiser ver seus vídeos, né? Usar isso a seu favor. É claro. E eu queria saber, então, como é que você foi parar lá com a gente, né? Com o Tamácia? Como que foi? Foi um processo seletivo igual a Bodalo? Então, eu, quando entrei na corretagem, assim, em busca de trabalho, fui apresentado à corretagem, passei por um processo seletivo, né? Mesmo caso dela. Mesmo caso dela, né? E ao final do processo seletivo, iam direcionando os gerentes, né? E por bem, eu acabei caindo com o Tamácia, né? O Tamácia, assim, para o meu jeito de trabalhar e o jeito dele de atuar, casou muito, né? Assim, ele me ensinou muito e eu fiquei anos depois eu falei, pô, que legal, eu comecei trabalhando com o Tamácia, né? Porque muito do que eu sei ele me ensinou lá no começo, né? O jeito dele, você sabe que ele é bem, assim, bem de personalidade. Sim, sim. Então fui direcionado à gerência dele e ele falou, no outro dia você começa. Pra frente. E o legal do Tamácia é que ele é bem direto, né? Sim. Ele pega e fala, explica e dá todo o suporte para nós. Ele é Então, isso é bacana. bem legal. Um beijo, Tamácia. Beijo, Tamácia. Sabe que eu tenho, né, 6 superintendentes e cada um tem um perfil, é o que eu estava falando, cada um tem um perfil. E não é que um é melhor que o outro, mas cada um tem uma característica muito forte. Então, o Tamácia é aquela pessoa que não faz rodeio, ela é prática, Muito direta, direto, pá. é. E aí, Eu gosto então, disso. sim, e tem muito corretor. Aí tem o outro que é mais carinhoso. Aí tem, mas isso tudo dá uma constelação. É por isso que a gente tem aí a nossa equipe que vende super bem, né? Vocês são os destaques da equipe de vocês aí do Wellington. E o Tamácia mesmo falou, não, vamos postar no Wellington. O Wellington, ele é muito presente. E todos são muito trabalhadores, né? Não, e o Wellington, ele dá todo o suporte para nós também, ajuda. Ele é bem bacana. E vocês não se veem mais em outra profissão? Ou passa, às vezes? Pode ser sincero. Tipo, às vezes me dá uma tristeza que eu perco um cliente, assim, eu falo, eu vou desistir disso.
Desistir, não. Assim, eu nunca pensei em parar com a corretagem, né? Legal. Claro, quando eu comecei na corretagem, já estava cursando a faculdade, né? E mesmo com todos os processos que eu passei durante o meu tempo de corretagem, eu não deixei a faculdade. Eu me formo esse ano, mas... Faculdade de quê? Eu faço Direito, me formo esse ano. Legal. Mas, assim, eu sempre falei e penso que o advogado é tão autônomo quanto um corretor de imóveis. Eu tenho que ter um cliente, eu tenho que ter captação e trabalhar esse cliente, enfim. Eu não pretendo deixar a corretagem de lado tão cedo, assim. Não passa pela minha cabeça. Que legal, porque eu queria ter começado antes, assim, na corretagem. Se eu soubesse que era tão bom, então eu tinha começado antes. E você também tem esse sentimento? Olha, assim, que nem eu e o Vilcas, a gente dá todo o suporte pro Wellington, porque foi assim, teve um certo dia que eu ia atender uma cliente lá no Elo. E o Wellington estava em São Miguel. Ele falou, não vou conseguir chegar. Qualquer dúvida que você tiver, pede uma ajuda pro GP, né? O gerente de produto. Aí atendi a cliente, era para São Mateus, no final ela foi no Elo e acabou comprando Guarulhos. E aí eu fiz a mesa para ela. E você que direcionou tudo sozinha? Fiz tudo sozinha, fiz a mesa. Aí eu gostei. Aí comecei a fazer as mesas. E eu tô pouco tempo na corretagem. Exato. E hoje em dia, eu e o Vilcas que faz a mesa, faz todo o suporte pro pessoal da equipe. Sim, eu vou contar sobre isso. Então, existe um cargo aqui na empresa que é opcional do gerente, que é ter corretor fechador. Então, o que é isso? Eles, além de ser corretores e podem fazer as vendas dele, atender, eles podem também ser fechador dos outros. Então, vamos supor, eu sou uma corretora nova, cheguei, às vezes eu não tenho experiência, e como um plantão da Cury é longe do outro, então, às vezes, o meu gerente, sei lá, o Wellington está lá em Guarulhos e eu estou em Santo André. Aí a Bodalo está lá, eu chamo ela para me ajudar na mesa, e ela vai ganhar um percentual pequeno aí perto do corretor, né? O corretor vai ficar com... do corretor não muda nada, na verdade. Aí ela vai ganhar um percentual em cima de quem? Do gerente, que não pôde estar lá, então ele pega um pedacinho da comissão dele e dá. E por que eu falo que é opcional? Porque, só para vocês saberem, não é todos os gerentes que têm. Então, realmente, são pessoas que... multiplicadoras. Então, eu chamo assim, vocês de multiplicadores. E aí, por isso que a história que eu falei que é interessante é que ela tem pouco tempo de mercado, vocês, né? E tem esse... Já conseguiu ver... Eu adoro fazer mesa. Então é muito legal. Ele até brinca comigo, fala, suas mesas de 3 horas. E vocês fazem uma conversão? Vamos ver quantas eu vou converter mais. Vamos ver você. Ainda não, A gente aprende bastante um com o outro. Assim, A cada mesa é diferente, cada cliente tem uma situação diferente. Então, quando acaba, a gente sempre junta e alinha o que como é que foi. Sim, que legal. Como é que dá foi um feedback. Dá um feedback. E tem essa humildade, às vezes, de estar na mesa e não saber sobre aquilo e, tipo, não falar besteira. Tipo, levantar e falar, sim. puxa, eu preciso descobrir o que é isso, A né? gente faz bastante. Assim, durante a mesa pode acontecer qualquer coisa, né? Assim, então, muitas vezes a gente para e ou às vezes o Wellington está próximo também. Olha, me tira uma dúvida. Nesse caso, desse cliente especificamente, como é que eu posso direcionar aqui? Ele dá a informação, a gente volta ali. Acontece comigo até normal. hoje. Por exemplo, às vezes teve um cliente aí há pouco tempo que é brasileiro, mas mora fora e queria comprar. Enfim, aí tem sempre aquelas dúvidas, né? Do que pode, do que não pode. E a Caixa também, ela está sempre atualizando, né? Constantemente. Constantemente lá o regulamento dela. Então, a gente também tem que estar sempre se atualizando, né? Sim. E aí, isso faz toda a diferença. Nós estarmos também atualizados para poder passar confiança e segurança para eles. E os corretores têm alguma preferência? Tipo assim, tem sempre aquele corretor que gosta de sempre chamar a Bodalo. Tem aquele que gosta de chamar o Vilcas. Falam... Ou eles testam. Vou chamar uma vez a Bodalo, outra vez o Vilcas. Não, na verdade, o Wellington fala assim, a Bodalo fez a mesa, agora vai com o Vilcas. Aí depois eu vou, aí você vê como que é a mesa de cada um, dá o feedback, o que pode melhorar. E vocês ficam no mesmo plantão? Acontece. Sim. Fica no mesmo plantão. Mas acontece, alguns corretores, ao pedir suporte, claro que o gerente é sempre primeira via, mas quando ele não consegue de imediato, tem alguns corretores do time que acabam optando, Bodalo, me dá uma força, e tem outros que vêm diretamente em mim. Assim, e já fizemos mesa para a maioria ali e acaba tendo esse negócio. Né? Alguns corretores gostam da personalidade, a forma que a Bodalo direciona ali. E alguns vêm comigo, assim. Eu sou tagarela. A forma como falo bastante com o cliente. Mas, assim, no final... A gente né? Coisa de mulher, falamos muitas palavras. No final, a gente é time e o importante é sair o resultado ali pro corretor. Né? E aí, deixa eu perguntar uma outra coisa. Vocês acham que, assim... Aí, quando vocês não estão atendendo, né? Porque a gente sabe que não é o dia inteiro, às vezes é um por dia e tal. Vocês estão focados totalmente em fazer venda de vocês. Não, Sim. Esse trabalho não atrapalha
de vocês de corretor. Pelo contrário, é um plus, que aí vocês praticam mais e ficam cada vez mais apto. Assim, não acaba, para mim, pelo menos, não acaba atrapalhando. Eu acredito para a Bodara também não, que a gente está constantemente juntos, mas enquanto a gente está ali ajudando os demais corretores, não é sempre que eles estão ali, né, com atendimento, mas em paralelo, a gente também tem o gerente que está sempre ali presente com a gente, então a gente acaba ficando mesmo subsidiário, quando ele precisa realmente. E isso não atrapalha nossas vendas, tanto é que a gente consegue ele tá todo dia ali se esforçando e tentando apresentar um resultado. E quando tem um corretor que às vezes vocês percebem que, tipo assim, puxa, esse aqui é legal, esforçado, mas não tem jeito. Vocês passam assim pro Wellington, fala... Ou não acontece? Eu sou mais direta, eu já converso com o corretor. Pode melhorar isso. Apesar que, assim, eu estou pouco tempo no mercado, eu tenho que aprender muita coisa ainda. Mas, assim, o que eu sei, eu tento passar para a pessoa para ela dar um evoluir, feedback, né? para ela melhorar. Porque se eu estou conseguindo fazer venda, também consegue. Eu acho que todo mundo consegue, o mercado é bem amplo. Sim. Para mim, a ideia é que, enquanto autônomo, né, é que o corretor que está ali participando da mesa comigo, por exemplo, fique cada vez mais autônomo, né? Então, eu estou fazendo a mesa hoje, mas amanhã ele vai estar fazendo a mesa dele. Mesmo. Né? Então, quando eu percebo que ficou alguma dúvida ou ele realmente não entendeu o que eu passei ali, a gente tenta bater esse papo, eu tento bater esse papo, falar, não, funciona assim, porque eu sei que daqui a um tempo ele vai estar sendo o próprio autônomo, fazendo a própria mesa ali e vai entender como é que funciona direitinho. Tá, Entendeu? e você não sente que aqui na Cury, o próprio corretor, assim, ele já se autotreina, porque como o processo, o sistema demanda que você preste atenção, por mais que o Wellington tá lá, vai estar ensinando vocês e tal, se o Wellington não estiver lá, vocês vão ter que se virar, né? Sim. Então, você não acha que isso acaba... Que a parte... Tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que tem alguns corretores que vão se sentir bem perdidos, mas aí a parte boa é que vocês estão ali para ajudá-los. E aí tem a parte melhor ainda, que é de eles, querendo ou não, com vocês lá ou não, eles vão entrar no processo, eles vão aprender, porque tudo é meio autodidata. Acaba sendo, né? Assim, como o negócio... Aqui na Cury, realmente, é muito prático, né? Desde a captação à própria venda, né? O processo, assim, é muito prático. É muito rápido para o cara entender, o corretor entender como é que funciona o trâmite, né? Então, ele vê hoje uma mesa, amanhã ele... É simples, então ele se dá o trabalho de fazer, digamos assim. Vamos supor, trabalho de fazer. Em outros lugares tem coordenador, coisa que a gente não tem. Então, o que eu percebo? Vai lá o cliente, ele acha que o corretor acha ou é treinado, não estou julgando, tipo assim, ele pega o cliente, ele pensa assim, meu trabalho é colocar o cliente aqui na mesa, eu captei e vou ficar aqui, o coordenador vai vir, vai dar a vida mesmo para fazer aquela venda, Sim. O que é legal. Funciona, acaba resolvendo. Só que esse corretor, eu sinto que ele fica sempre dependente. Ou até acomodado, porque ele vem e aí ele fala... Ele sempre vai chamar, vai sempre ter, Sim. E ok. E qual que é a diferença dele estar aqui na Cury? Porque aqui, ele vê que o processo é tão simples que ele pensa, eu posso fazer isso. Então eu vou fazer. E aí ele vai buscar. Não é meio que isso? Eu acredito que sim. O fato de a gente não... Ele enxerga, porque o coordenador acaba fazendo tudo lá no backstage. Aqui ele enxerga tudo, né? Porque é tudo feito ali na mesa. É uma questão de necessidade, né? Mas como é muito simples, assim, o trâmite que a Cury fornece pra gente, acaba pegando muito rápido, né? Então a gente faz mesa para os mesmos corretores, algumas vezes até ele começar a entender que ele consegue fazer aquilo ali, por exemplo, né? E ele precisa fazer aquilo ali, porque ele não tem, por exemplo, alguém que vai sentar e fazer para ele novamente. E isso instiga, pelo menos, né, os corretores que trabalham com a gente a tentar entender, a sentar e começar a simular e entender. E por eles também terem esse acesso, né, Bodalo, de ver como que você faz, né? Porque aí tá na mesa, você tem... O próprio corretor tem contato com a assessoria, por exemplo, né? Vocês têm contato com a assessoria. Então, isso é algo... muito prático. Vocês têm ideia que se vocês... Nenhuma empresa tem isso. Se vocês falarem assim, vou lá no plantão X... E tentar falar com a assessoria, ela não vai responder, né? Vocês sabem disso. Não. E ainda vai achar ruim com o diretor, porque deixou vocês tentarem falar com eles. Tem essa audácia de tentar falar com eles, né? Isso mesmo. É verdade. O que você sente disso? Você sente que você aprende também no grupo, lá com a dúvida dos outros corretores? Aprende. E, assim, querendo ou não, as minhas vendas... Todas elas é um pouco mais difícil, porque sempre é mais burocrática, tem algum probleminha ali, outro ali, tem que resolver isso e aquilo. Então, assim, nesse pouco tempo que eu tô, as vendas que eu fiz, eu aprendi bastante coisa nesse pouco tempo que eu tô. E ainda você falou, assim, dos corretores novos, de fazer a mesa. Tem um treinamento que o Wellington faz para o pessoal, tudo. Assim, mas eu acho que o que mais pega é a família, entendeu?
Porque a família pega muito no pé. Ah, sai disso daí, arranja um emprego CLT, aquilo que nós tínhamos conversado antes. E, assim, dá oportunidade. É um recado para a família dos corretores novos. Dá uma oportunidade, acredita no serviço, apoia, porque dá certo essa área, dá certo e consegue vender, não é difícil. Depois que cai a primeira comissão, aí eles veem que para a gente encher as paciências, que nem minha família, minha espanhola brava, minha mãe. Ah, sim. Depois que toda vez que eu fazia a venda, postava lá no grupo da família, postava no grupo da família, postava. Hoje em dia ninguém comenta mais nada, né? E eles me dão um super apoio hoje. Ai, que bom. Porque quando eu preciso, eles estão lá com a minha filha, olha ela para ir trabalhar, tudo. Isso é muito importante. Então, assim, é o que eu falo, que o que pega mais para os corretores não é a falta de vontade de aprender isso, aquilo. Ou a falta de grana, às vezes. A falta de grana apoio. é a falta de apoio que tem em relação à família, né? Porque a família acaba pegando... É aquela visão que você falou de CLT e pronto. E não é assim que funcionam as coisas no mercado, né? De criação, só quem está na área sabe como que é. E é muito rápido. E em relação à Cury também é muito rápido. A aprovação rápido, 15 dias já assina com a Caixa, faz o repasse rápido. E quando você vê esse monte de corretor que tem na Cury, de tudo que é idade, com carro, comprando apartamento, que vocês sabem que a Cury, o índice de corretores que compram apartamento é a mais alta de todas as construtoras. E vocês também têm esse sonho? Ah, quero comprar um apartamento da Cury. Você mora em Itaquera, né? Eu moro em Itaquera. E você é Vila Prudente. Vila Prudente. Tá. Assim, eu compraria um apartamento da Cury tranquilamente, assim, tanto pelo trâmite, né, quanto por algumas condições, né, durante pela a segurança. venda, né, pela segurança e algumas condições que a Cury dá para o comprador, né, que eu passo isso para os meus clientes, né, e eu sei que se eu fosse um comprador da Cury, quando eu for um comprador da Cury, eu vou ter também, né, algumas condições durante a venda mesmo. Então, se você fosse escolher uma consultora para você comprar, você compraria da Cury porque você sabe como funciona a segurança e o trâmite. Sim, eu já tive experiência com algumas empresas de venda, né, enquanto cliente que eu passo para os meus clientes, as condições da Cury são melhores, de pagamento mesmo, desde da parte de obra até o pós-obras, né? Então, assim, eu compraria um apartamento da Cury hoje, né? Tranquilamente. Que bom saber. E você, Bodalo, o que você sente? Eu estou esperando quitar o meu. Aí eu vou investir. Eu tenho um já há uns 10 anos, mais ou menos. Que bom. Aí eu já estou acelerando o processo de quitação do apartamento, porque eu quero comprar outro para investir. Ai, que Quero bom, que comprar outro para legal. investir. E sabe o que eu acho interessante? Que, assim, eu entrei nesse ramo, né, por necessidade, porque eu estava desempregada desde março. Aí eu entrei por necessidade. Ou seja, você ficou uns 6 meses desempregada? De março, não, eu fui no finalzinho do ano para lá, né? Aí eu já estava então, procurando, quase uns né? 9. Mais ou menos isso. Aí eu peguei e falei assim, não, vou tentar, vamos. E assim, eu entrei também porque eu sou mãe em carreira solo, né? De 2 filhos, a necessidade, né? Só que é muito gratificante ver a conquista do cliente, porque eu já passei por isso. Eu fui comprar o meu apartamento logo quando eu separei. Eu fui atrás para comprar meu apartamento, comprei na planta, todo o processo que tem. Às vezes a pessoa fala, eu vou ter que esperar 2 anos e meio para comprar um apartamento. 2 anos e meio passa rápido. Passa bem rápido. Do que pagar 10 de aluguel, né? Do que pagar 10 de aluguel. Às vezes a pessoa... Passa uma vida inteira pagando aluguel. Passa a vida inteira pagando aluguel, quando vê já 2 anos e meio já passa rápido. E assim, a pessoa compra ou quando junta um dinheiro, que hoje em dia está difícil, ou se não, por necessidade. E as pessoas acabam tendo um pouco de medo em relação a isso, né? Sim. Mas eu falo, experiência própria. Mãe solteira, fui lá e meti as caras, comprei o meu. E foi a melhor coisa que você fez? Foi a melhor coisa que eu fiz, ter minha independência, não viver de aluguel e ter meu cantinho meu e logo, logo vou comprar outro. E assim, é gratificante ver participar da conquista do cliente, do sonho dele. E, às vezes, eu me emociono. Esse dia eu estava até chorando lá com a cliente, que ela me mandou uma foto dela, do esposo e da filhinha lá na Caixa, que eles assinaram com a Caixa. E foi uma luta desde janeiro com eles. E resolve isso, resolve aquilo, até conseguir comprar um apartamento. E aí eu fiquei emocionada com a mensagem que ela me mandou, a foto, acabei chorando, porque eu sou chorona. Não pareço, mas eu sou chorona. Mas assim, a conquista. É muito emocionante você ver que você está ajudando, que você está
ali com o cliente, ele está tendo a conquista dele, realizando o sonho dele. E assim, a gente fala muito de sonho, 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 mas quem está ali no momento sabe como que é. E é muito gratificante isso. Independente de ser corretor ou não, é muito gratificante isso. E eu sinto, assim, que eu vejo bastante corretor comprando, né, aqui na Cury. E eu sinto que eles compram também, porque eles se sentem essa segurança, porque eles falam tanto, eles veem tanto cliente dando certo, né, de ir lá assinar com a Caixa, feliz que eles mesmos acabam aderindo, né? Sim. E eu posso te falar com toda a bagagem aí de 12 anos de mercado, que eu trabalhei em para diversos incorporadores, né? Que eu também trabalhei em imobiliária grande que prestava serviço para diversos incorporadores. E não tem nada melhor do que você saber que você fez a venda e você não precisa se preocupar com o pós-venda, porque não vai dar problema, entende? É verdade. Isso é muito tranquilizador. Nesse tempo da Cury, teve um outro cliente que reclamou que não recebeu o boleto. Mas, assim, é o máximo, entendeu? Que chega, não recebendo o boleto e tal, mas às vezes está no e-mail. Não, às vezes está no e-mail, ele não viu, ou foi no e-mail errado. Sim, enfim, algo bem, bem pequeno, né? Então, eu tinha corretores, né, em outros lugares que ficava, o cliente ligava para reclamar, poxa, eu não repassei e tal. E aí o corretor, na verdade, todo ser humano não está preparado também para ter essa... Nós que já temos essa bagagem assim, de diretor, a gente já está mais acostumado a lidar com o problema todos os dias, né? A gente já está mais acostumado. Mas o corretor, ele não tá acostumado, não está preparado para, de repente, ter aquela reclamação e saber equilibrar. Então, ele fica naquela vibe do tipo, meu cliente, por favor, ajuda. Então, cliente, saiba que muitas vezes o corretor quer ajudar, mas ele não tem autonomia. E aí ele fica, me ajuda, Lucas, não sei o que lá. E fica 3 dias naquela vibe e não foca na venda. Então, aqui você... E não é culpa dele, é porque ele está naquela vibe de tentar ajudar e ele não tem autonomia para isso. Sim. Então, aqui na Cury, como acontece esse processo? Repassa você tem um trabalho de vender para o cliente, aí você já vai para o outro. Você não precisa mais se preocupar. Aquilo ali não vai voltar, não é? Isso conforta bastante, né? Assim, a gente está todo dia empenhado em conseguir fazer a venda acontecer, né? Claro, a gente está aqui em busca de vendas, né? E alcançar mais pessoas. Mas o fato de a gente saber que a gente encaminha um cliente ali pro começo da venda, já entregou assim na assessoria, a gente já tem esse acesso, né? E ver as coisas acontecendo como devem acontecer, desde a aprovação, que a gente trabalha com SICAQ mesmo, né? Isso é muito confortante para o corretor e para passar para o cliente. Eu passo com muita segurança para o cliente, né? Não, a sua aprovação é uma aprovação mesmo. O que está ali é o que você vai assinar realmente e dali para frente é só esperar pegar a sua chave, né? É confortante. E aí você consegue dedicar sua energia toda para uma nova venda, né? Para dar atenção total. Não vai ter aquele cliente que vai estar ali te pedindo ajuda. Aquela cliente que eu falei que eu chorei lá, do sonho dela, ela tinha comprado com uma outra empresa e depois de um tempinho foi ter o repasse, ela já tinha pago um tempo, foi ter o repasse, não foi aprovado e ela acabou perdendo o apartamento, entrou com processo. Tudo. Acabou perdendo a parte que ela pagou, né? Isso. Aí o que acontece? Ela foi uma cliente que eu captei na barraca. Falei, não, vamos que vai dar certo, que não sei o quê. Aí foi toda essa luta, e aí ela assinou tudo. Então por isso teve esse... E aí por isso teve essa emoção, que ela falou, obrigada, eu pensei que eu não ia conseguir realizar meu sonho de comprar meu apartamento. Você já viu aquele videozinho da Cury? Que fala do cliente essa história. Cliente que comprou, não deu certo, depois caiu aqui na Cury e repassou. Então é muito tranquilo. Tipo, aqui na Cury eu já... Teve 2 amigas minhas que compraram, que eu indiquei, assim, e compraram. E eu... Sabe assim, aquela coisa de pode ir com... Não vai tranquilidade. Não vai ter surpresa na frente. Né? Não vai ter surpresa. Isso é muito... Porque imagina, você vende, às vezes, para um amigo seu, para um colega, e vai dar problema e vai ficar... Você perdeu o amigo, não ganhou a comissão, perdeu o amigo. Cara, ficou mal, né? De outros tempos, algumas empresas que eu passei, eu não tinha essa confiança de vender para uma pessoa próxima minha. Assim, não que eu não seria um profissional apto a fazer a venda dele, mas que eu não tinha confiança no processo. Porque não dependia de você, né? Muitas coisas a gente não tem o acesso direto, a gente depende de algumas pessoas também. E, assim, o trâmite acontece. Mas eu não tinha essa confiança, né? Não tenho... Com a Cury eu consigo indicar um amigo, por exemplo, falar, não, dá certo, o procedimento é esse, não vai ter surpresa. Isso conforta e eu poderia vender hoje com uma pessoa próxima tranquilamente. Que bom, porque a minha escolha de vir aqui para a Cury, né, foi exatamente para dar esse conforto para vocês. Legal. Porque todo mundo sabe, né, que eu tinha uma...
era confortável para mim, o cargo que eu estava, a posição, mas aqui também, que é o mesmo cargo, mas assim, aqui também, trazer para vocês também. Não adianta eu estar confortável, estar tranquila, e de repente vocês estarem com algum que seja pequeno, que seja pouco, né? Problema, mas que é. Agora sim, o que você enumera assim que você acha que os corretores tanto gostam de trabalhar aqui? O que você fosse avaliar assim do que você ouve? Tipo, eu gosto por esse motivo. Olha, assim, desde o corretor que começou agora até os corretores que já são corretores há algum tempo, o início do trâmite da venda, eu acho que é um ponto muito positivo, né? A gente encaminha a documentação para a nossa assessoria. O processo é muito rápido. Em alguns minutos, dependendo ali de como tiver a documentação do cliente, por exemplo, a gente já tem uma resposta. Então, com a resposta na mão, a gente já consegue trabalhar, por exemplo, uma proposta para pedir um contrato para o cliente já comprar, assinar a unidade dele ali, né? Então, tanto para quem está começando, que já pega essa bagagem daqui para em diante, e quem já está no mercado, eu acho que é um ponto muito positivo, né? O processo ser muito célere e correto nesse sentido. E você acha que... Você acha não? Você sabe que os corretores que, de repente, chegam agora, igual vocês, foram um dia, né? Iniciantes, que não têm noção do mercado, eles acabam já pegando esse processo e eles não têm a menor noção como funciona lá fora, né? Não faz ideia. Assim, e vocês tentam passar isso para eles ou não adianta? Às vezes a gente conversa, a gente junta, a gente conversa e eu dou alguns exemplos de algumas experiências que eu já tive. É o mesmo processo de venda, só que a forma como as coisas acontecem é totalmente diferente, né? E eles que já estão pegando de agora, dali para frente, talvez não tenham essa noção do quanto a coisa... E acha às vezes que a gente está malhando eles, né? Tá malhando, tá falando isso para eu não sair daqui. Não faz ideia. Assim, Sabia que quando tem alguém que fala que vai embora aqui da Cury, tipo, um outro, acho que eu vou, porque eu não estou vendendo, sei lá. Eu falo, vai. Mas vai mesmo, porque eu gosto, porque às vezes você tem que vivenciar. Porque eu não preciso fazer propaganda mais da Cury. Porque quem vivencia sabe como é, entendeu? Tudo que a gente está falando aqui, vocês sabem como é. Mais do que eu, até porque vocês estão com a barriga do balcão e com a mão no processo. Então, se a pessoa acha que, às vezes, é oriunda daqui, né? A gente acabou de contratar e recebeu, porque existe isso, né? Além dos seus pais ficarem lá pedindo para você ser CLT, tem o outro lá, a outra incorporadora, que nós somos o alvo, né? Sim. Tirar corretor da Cury é a conquista. Sim. Acho que tem prêmio. Vale cada pessoa que sair da Cury vale R$1.000, porque a gente tem um valor maior aí. E aí, às vezes, faz o conto da sereia. Você vem aqui, você vai ser gerente, vai ser superintendente, eu vou te dar isso, vou te dar mínimo garantido e tal. E aí, a pessoa vem para, tipo, às vezes, até pleitear. Eu quero aqui também, senão eu vou. Aí eu falo, não, vai. E, ó, garanto para você, gente. A maioria liga pedindo para voltar. Ou quando não liga, por vergonha, às vezes por ego, você sabe que ela... na verdade, quer ser chamada de volta, entendeu? Até porque você já passou por algo, se não pela mesma, passou por algo parecido e sabe Sim, eu já saí para voltar também do mesmo lugar, normal. E aí, de verdade, não fico triste, não. Que o Paciane também esteve aqui gravando antes, falou, se apega a Cury, não as pessoas. Tipo assim, as pessoas, pode ser que vão, mas uma hora ela volta. Se ela for para ser do mercado, né? Eu, quando comecei na outra empresa, fiquei 2 semanas, aí eu estava fazendo um produto novo lá, né? Levei 7 pessoas no dia do lançamento e tinha uma amiga minha que ia comprar lá, né? Aí, não é igual a Cury, que assim, já traz documentação, já aprova, 15 dias já assina com a caixa. Aí é uma pré-análise, né? E aí depois não foi aprovado o valor, aí ela tinha que dar um valor a mais... Aí ela acabou desistindo da venda. Aí, quando eu vim para a Cury, eu falei, será que vai ser igual? Aí eles falaram, não, é totalmente diferente. Traz a documentação, já 15 minutinhos já aprova, depois de 15 dias já assina com a caixa. Aí eu falei, ufa, fiquei mais aliviada em relação a isso. E é claro que a gente não está falando aqui do que é certo e errado, porque é a metodologia das incorporadoras. E 98% faz dessa maneira que todas as outras. Sim. A Cury é, tipo, 2% do mercado. Sim. A Cury que é diferente. E a gente sabe também quanto custa isso para ela. Porque ter toda essa estrutura, tudo custa muito dinheiro. Então, assim, custa alto para ela, mas é só para deixar aqui claro que também tem muita coisa que também dá certo dessa outra maneira. Mas a gente está preferindo dessa maneira aqui da Cury, né? Isso reverbera tanto no corretor quanto no gerente.
no meu superintendente, que já foi meu gerente. Quando eu vim para cá, o meu gerente comentou comigo assim, pô, cara, eu já trabalhei, ele gerente agora, já tem uma experiência também. Sim, ele passou bastante e falou pelo assim, mercado. a forma como as coisas acontecem aqui é muito mais sólida. Né? E eu vi isso do meu gerente, quando eu chego aqui, é mais reconfortante. Sim. Né? E de pessoas que já tiveram na posição de corretor, igual eu estou hoje, e já estão dentro ali da cura em si, trabalhando ali com a venda, e falar para mim, não, fica tranquilo que eu estou vendo a coisa acontecer e está acontecendo, né, corretamente. Passa um respaldo muito grande. Né? Eu sempre trabalhei melhor quando eu sei que eu tenho um respaldo. Um time, alguém que eu posso recorrer quando precisar. E aqui na Cura eu consegui, com o time, com o Tamassi, enfim, com o Wellington, ter esse respaldo. E eu trabalho muito mais tranquilo nesse sentido. Ai, que bom. E você mora com quem, Bodalo? Você e seus 2 filhos? Eu, meus 2 filhos e meus 2 gatinhos. Ah, que legal, que legal. Ali na Vila Prudente, né? Qual que é o Isso. plantão que é mais perto da sua casa? É o São Mateus ou é o Santo André? É parecido ali, que eu moro ali na Avenida do Estado, ali. Sim, sim. Final de Bitirama com a Avenida do Estado. Então Conheço bem ali, já fiz lançamento por ali da região. É boa a região ali? Ali legal. é gostoso. Tem acesso para tudo que é lugar ali. E você mora perto do estádio? Eu moro pertinho do estádio, dá 5 minutos do E você da mora arena. com seus pais? Moro com meus pais. Você tem irmãos também? Tenho um irmão, hoje tá 14 anos. Né? Ah, daqui a pouco ele vira corretor nosso, se né? bobear, se depender de mim, vira. É, Sempre trabalhei aqui também para São Mateus, desde que eu comecei no mercado. É verdade, desde que você começou Desde lá que com eu a gente. comecei, eu me familiarizei tanto com a região quanto com o público. Então, independente de onde eu estava... Mas você gostaria que tivesse um lançamento lá em Itaquera, nossa? Ia ser muito mais prático para mim, mas nunca vi empecilho em vir para cá. Tanto que é aqui que eu comecei e aqui que eu tô até hoje, né? Então, em São Mateus, né? Quando eu digo aqui. Legal. Então, não tem problema nesse sentido. Né? E você? Queria que tivesse um lá na Vila Prudente? Ah, seria bom. Esse que você ia comprar também, né? Seria bom, pertinho de casa. Tá. Seria E ótimo. vocês já conhecem todos os produtos da empresa? Sim. A gente tem... acaba ofertando. Vocês têm aquela facilidade também? Qual que foi, assim, a venda que vocês mais fizeram, que foi falar, puta, essa foi fenomenal, no sentido de virar a chave? Por exemplo, eu estava ali atendendo um cliente para o Elo, Santo André, e aí ele acabou comprando lá em Guarulhos, e eu vendi isso, e ele gostou. Na verdade, essa cliente aí, né, foi engraçado. Eu captei a tia dela na feira. A tia dela deu panfleto para ela, de São Mateus. E, por um acaso, a gente acabou marcando lá no Elo de Santo André. Aí eu mostrei o produto, apresentei o projeto, decorado. Ela falou, não, mas é... Aí eu falei para ela, vamos lá em São Mateus conhecer. Ela falou, não, eu quero ir na região de Suzano. Eu falei, mas em Suzano eu não tenho nenhum projeto, que não sei o quê. O mais próximo que eu tenho de Suzano é Guarulhos. Vamos lá conhecer? Aí foi lá conhecer Guarulhos, se encantou com o decorado, Olha com a só. maquete e acabou comprando em Guarulhos. Olha, deu certo, hein? É. Olha só, que bom, porque acontece umas coisas assim, e aí eu acho importante, eu vejo muito isso aqui, tipo, vai na mesa, principalmente ali do Guedalo, o pessoal que faz ali, tá vendendo muito Jaguaré e o Giovanni Grom, que é até o máximo Butantan. Então, a gente tem essa dinâmica, por isso que eu perguntei se vocês conheciam todos os produtos que vocês precisam conhecer para poder até ajudar o corretor, porque às vezes o corretor não tem tanta propriedade num produto igual tem nesse que ele está trabalhando, né? A gente fica até brincando. Ele fala assim, eu vendi um Moca. Eu falei assim, mas eu vou vender um Moca. Vendi um Jaguaré. Aí a gente fica O brincando. Moca deu um trabalho essa semana, todo mundo queria as unidades lá. Foi. A unidade do Moca que eu vendi, já estava encerrando ali as unidades, mas foi uma das vendas que também acabou dando uma reviravolta, né? Eu estava trabalhando numa unidade que era muito mais em conta, era um dormitório, o cliente queria esse perfil de unidade, né? Só que como na Cura a coisa acontece muito rápido, acabou que a unidade foi vendida. Então, eu acabei convencendo o meu cliente a comprar uma unidade maior, que adequava também a renda ao perfil dele, mas que aumentou no fluxo dele quase 60 mil reais do que eu estava trabalhando inicialmente. Né? Ele queria, tinha condições, eu tinha a unidade, mas com muita conversa, é um cliente difícil, muita insistência, a gente acabou convertendo, mostrando para ele que ele tinha condições e eu tinha a unidade um pouco maior, um pouco mais cara, mas que se adequava ao perfil dele. E com muita conversa, muita... E ele está feliz hoje? Hoje ele está feliz. Hoje eu consegui... Ainda bem que tinha o Vilcas lá para mostrar. Porque se a pessoa tem condições de comprar algo... Porque geralmente é o contrário, né? A pessoa chega lá nos nossos plantões e quer comprar com vaga, com varanda, com tudo. Aí o que eu sempre falo? Gente, não fala que não tem. Porque às vezes nem tem mais aquelas unidades. Mostra.
aprova primeiro, vê Sim, o quanto mostra, que vai aprovar. E aí ele mesmo vai se aí ele inclinar. decide E é o onde que ele tem quer. acontecido lá. Se inclina pro menor, Sim. porque é assim, uma vaga custa dinheiro, né? É mais caro. Então, agora, se o cara tem condições, né? Por que não? Semana passada teve uma venda que a cliente queria pro Moca. Eu levei ela no Elo, para conhecer o Elo. Ela falou, aqui não. Aí eu falei, então vamos em São Mateus. Não, São Mateus eu não quero. Aí, no Moca, depois não tinha a unidade que ela queria. Aí, fomos para o Pirituba. Já tinha aprovação dela, né? Lá no plantão de São Mateus, depois. Ela foi para São Mateus quando saiu a aprovação dela, que ela queria estar com o noivo, tudo. Aí, vimos o Pirituba, Butantã. Aí, não encaixava no valor da aprovação dela. Tudo, no final, ela fechou no Giovanni Gronchi. Olha só. Rodamos plantão. E, às vezes, a pessoa fala assim, ai... É papo de corretor. Não é papo de corretor. Não é papo de corretor. Piscou, acabou a unidade. É muito rápido. É muito rápido. Enquanto a pessoa está escolhendo a unidade, aquela unidade que ela queria já foi locada. A gente não acaba a unidade para a gente vender do produto, mas às vezes uma acaba a unidade que tipologia. ela quer. E Posição, ela, porque antes de vir para cá, sempre falava assim: não tem estoque, não vai ter unidade para vocês. Que eu saiba da nossa diretoria, a gente nunca ficou sem unidade. Aconteceu o que você falou. Às vezes, aquela específica não tem, mas a gente acaba conseguindo converter. Aquele andar específico. E é muito legal esse negócio também, que todas as unidades ao mesmo preço, do andar até o andar, né? Isso é legal. Não faz diferenciação de preço isso por andar. Isso é bom, né? Essa é a primeira vez que eu falo isso para o meu cliente com muita... É como se fosse realmente uma carta porque na manga. Quantas vendas a gente perdia porque não encaixava mais. Eu não era corretora e quando eu entrei na área de corretagem eu já sabia que era assim. Aí, assim, quando eu fui comprar o meu, eu queria no andar alto. Só que a minha condição financeira não dava. Aí eu falei, até qual dá da minha condição financeira? Sexto andar. Do 7º ao 10º era outro valor. Ainda bem que você tinha, porque tem muitas coisas. Do 6º ao 2º ao 6º já não tem mais nada. Ou seja, onde dá, não tem. Aí eu acabei escolhendo no 6º. Aí quando eu vim pra Cury, eu falei, nossa, é muito legal isso daí. Do primeiro ao último andar é o mesmo valor. Ou seja, é literalmente fazer com que o cliente dá aquela pressão do tipo... eu falo isso para meus clientes, assim, parece que eu estou falando só para que você compre, mas não é papo para vender. A Cury não tem diferenciação de andar. Quando você mostra isso, você fala assim, pode ser que o produto não tenha acabado, mas aquela unidade que você quer vai ser a primeira, óbvio. Assim, vai ser a primeira a ser vendida. Quem se antecipa, a prova. É como se fosse uma fila. A fila da unidade é essa. Você quer essa aqui? Não, o próximo vai pegar essa, né? Tipo, tá na vez aquela unidade. Sim. Né? E o legal é que, assim, dá o ITBI, escritura, abertura de conta, os pisos laminados. Então, assim, tem várias vantagens que tem que outras empresas não oferecem para o cliente, só né? A Cury tem. Que a Cury tem. Ele chega junto da Cury também, né? Assim, se eu soubesse que era assim, eu tinha comprado o da Cury antes. Mas aí você... Agora eu compro. Naquela época, assim, talvez ainda não era assim, porque é tudo um progresso, né? Naquela época ainda não era assim. A Cury ela beneficia o cliente até aquele que paga em dia. Só por pagar em dia ele já consegue ali algumas vantagens. E agora vamos falar, essa campanha está demais, está uma coisa assim... Cury chega mais? A gente vê regiões que... Não, 60 anos de Cury. A campanha de 60 anos. Campanha de 60 anos tá com descontos, mas e premiações, né? Muito bacana. Assim... Vocês têm que ter a meta pessoais aí de vocês, de ver quantas vocês querem vender aí no mês, que é agressivo, né? Eu me cobro muito. E o Wellington, ele briga comigo, ele fala... Bodalo, não é assim, folga um pouquinho. Aí, Wellington, que papo é esse? Esses dias, porque assim, eu fiquei 2 meses sem folgar nenhum dia. 2 meses trabalhando direto. E eu tenho uma pequenininha lá, que eu acabo deixando com meus pais. A Bodalinha. A Bodalinha. O pessoal chama ela de Bodalinha no plantão. E assim, ainda bem que eu tenho o apoio dos meus pais, que olha ela pra mim, né, fica com ela. E aí eu estava em casa, no sofá, à noite, conversando com ele, porque eu alugo o coitado do Wellington. Eu alugo ele. Às vezes é meia-noite, 1h, a gente está conversando ainda. Aí eu falando com ele, não, mas amanhã eu vou lá, vamos ver se vai sair a venda, que não sei o que. Ele falou, Bodalo, por favor, folga. Descansa um pouquinho, 2 meses sem folgar nenhum dia. Aí meu filho... Por favor, mãe, pelo amor de Deus, escuta ele. Deus, que bonitinho. Mas, olha, eu queria ter trago a Bodalo antes aqui. É que foi bom que veio agora que eu consegui trazer os dois juntos, mas eu quis trazer ela antes. E era final de mês, ela falou, não, eu tenho minha meta, eu preciso, depois eu vou... Eu me cobro muito. Eu falo para ele, não, minha meta é X.
Aí quando eu não bato a meta, fica um a menos, um a mais, ele fala, descansa. Eu falo, não, tem que vender mais 2, aí eu descanso. Aí eu vendi 2. Não, vou vender mais 1, aí eu vou descansar. Ele, descansa, mulher, descansa. Depois você vai me contar a sua meta pessoal aqui para esse mês. E, Vilcas, a gente está no final, então eu queria que você deixasse aí uma mensagem. E até para o cliente, que é o que o podcast ele atinge bastante gente, assim, por que você acha que a pessoa tem que comprar com você agora? Não é nem da Cury, que da Cury a gente falou bastante. O que você acha que é o seu diferencial e que, de repente, aí você acha que por isso que você faz tanto sucesso? Olha, quando eu começo, aí dou início à venda, né, um cliente comigo, eu já com essa experiência que eu consegui adquirir, né, eu gosto de dedicar ao meu cliente em si tudo que eu tenho a oferecer para ele, para que o trâmite, a venda dele saia, né? Eu até brinco que eu sou muito técnico nesse sentido e eu gosto disso, de conhecer a regra, saber como é que o negócio funciona e oferecer para meus clientes um trâmite seguro, né? Sim. Um trâmite sério, de como você correto, gostaria de ser tratado. de como eu gostaria de ser tratado, né? Então, e você agora se formando como direito deve ser... É uma puta vantagem, né? Porque já fala assim, ó, sei lá... tem a vantagem disso aqui, de ser bom pagador. Sim. Às vezes tem cliente que quer ler o contrato e fala, queria mudar tudo. Mas aí a gente fala, se você mudar, você vai dar dando ciência que você sabe de tudo. Então, a partir do momento... E é fato, né? O contrato só é ruim para mau pagador. Se você for um cara que paga pagador, certo, bom pagador, não vai ter novidade. problema. Né? Então, eu gosto de trabalhar nesse sentido com os meus clientes. Gosto de passar segurança para eles, a segurança que eu gostaria de ter se eu fosse comprar meu apartamento. Apesar da pouca idade, eu sei que eu tenho muito, né, a tratar com os clientes para que a venda dele acabe acontecendo corretamente e que ele realize o sonho dele. Né? Então, é a segurança que eu tenho para mim, para dormir com a cabeça tranquila e passar para meus clientes também. Né? Esse empenho que eu vou ter do começo, meio e fim da venda. Mas tá de parabéns. Com 21 anos já vai se formar aí. Legal, obrigado. E vai ser muito importante. Sim. Mas não vai deixar a gente não, né? Não vou deixar. Então tá ótimo. Só vai agregar aí. E você, Bodalo? O que você poderia falar que você acha de diferente que você tem que você pode oferecer para o cliente, que faz com que elas gostem de comprar com você? Elas ou eles, né? Na verdade, eu estou há pouco tempo nessa área, tenho muita coisa para aprender, para agregar na minha profissão. Só que, assim, eu sou bem sincera desde o começo. Se eu precisar ficar 2, 3 horas lá sentada na mesa explicando, eu fico explicando, eu explico detalhadamente o que precisa. Tenho paciência, tenho um bom relacionamento com o cliente. Eu acho que tem uma coisa que eu vejo em você também. Você deve ser referência para muitas delas. Tipo, elas se veem... sim, eu tenho uma bagagem de vida mulher bem mesmo, grande, de vida, né? De, tipo, grande. Às vezes mãe também que tá ela sozinha com os filhos e pensa, se projeta, sim, né? Sim. E assim, eu tento ajudar da melhor forma e eu quero dormir eu durmo com a minha cabeça no travesseiro sossegada. E se você vê que a pessoa não tem condições, tipo assim, você sentiu, você percebe pelo tudo, aí a pessoa quer do mesmo jeito. Se você fala assim para ela, você não tem condições, você vai ter que ver algo mais em conta, isso aqui, você fala assim para ela ou não? Não, é que às vezes assim, às vezes acontece da pessoa chegar lá no plantão e falar assim, não, eu quero o de 40, o de 45 metros com vagas de garagem, tudo. Aí eu sou sincera, sincera, eu falo para ele, vamos pôr o pezinho no chão? Olha, o que você consegue comprar é isso. Eu faço o fluxo do mais caro e do mais barato. Eu falo, olha, o que a sua renda consegue comprar é esse daqui. Hoje, você não tem o perfil para comprar o maior. Mas daqui para frente você pode estar vendendo, o dinheiro que o empreendimento vai ter valorizado, o dinheiro que você pegar, você compra do jeito que você quer, com vaga de garagem maior. Porque, assim, tudo na nossa vida, você tem que começar do pequenininho, né? Não adianta, às vezes a pessoa tem uma visão, eu quero o maior, eu quero o grande, mas, assim, passinhos... curto. Tem uma visão. Eu queria comprar meu apartamento, quando eu fui comprar o meu, eu queria um com vaga, com sacada. Com piscina, com tudo. Com suíte. O meu tem área de lazer completo, mas eu não consegui, não tem suíte nem varanda, que eu queria, uma suíte e uma varanda. Mas não você consegui entendeu comprar, na época consegui comprar. Eu comprei o que o meu orçamento deu na época. E te atende, né? E que me atende. Hoje em dia, eu fico super feliz com o que eu tenho, porque, assim, eu não pago aluguel, não dependo de ninguém, não moro de favor na casa de ninguém.
Então, Muito assim, legal. as pessoas têm que começar a dar os passinhos, não ter medo, que dá certo. Sim. O sonho é realizado, esse negócio, saia do aluguel? Saia do aluguel mesmo, que vai dar certo. Não, e vocês têm noção que R$800 de entrada, a gente consegue fazer venda com até R$800. Mas nem um R$800. iPhone, eu fui ver o iPhone esses dias, nem com o iPhone você compra com R$800 de entrada, né? Dependendo da compra que você vai fazer de mercado, dá quase isso, o valor do que está no mercado. Nos dias de hoje, né? É Comprar isso um mesmo. Supermercado. E assim, e é o sonho que a pessoa está realizando, é muito rápido. Às vezes é o dinheiro todo também, que ela, às vezes ela dá um pouquinho mais de entrada, mas é o dinheiro todo de uma vida dela que ela juntou. É muita responsabilidade, né, que a gente lida todos os dias. Então, a gente tem que lidar com muita responsabilidade mesmo. É muito grande. O que a gente faz é muito grande. Mas tá bom. Estive aqui com a Bodali e o Vilcas. Vocês viram que não precisa ser Harvard para estar aqui na Cury, para estar no mesmo pódio que eles. Desejo do fundo do meu coração que vocês... Dá o troféu para você, dá o troféu para você novamente. Que a gente esteja aqui novamente para contar das experiências aí. Quem sabe daqui a um tempo falar assim, como é que está sendo agora? E vocês passarem, tá? Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Combinamos. É isso aí. E, ó, beijo, Hélito, beijo, Tamásia. Beijo, tchau, Hélito. até o próximo. Beijo, Tamásia. Beijão.